Salve pessoal, eu sou o Vitor Lorenzoni, saxofonista, apaixonado por música e hoje vamos explorar a sonoridade incrível do saxofone, entender como o estudo do jazz transforma a nossa interpretação e como podemos aplicar isso na riqueza da música brasileira. Você já se perguntou como jazz e música brasileira podem se encontrar no sax? Então fica comigo. Bom, como a maioria já sabe, a história do saxofone está muito vinculada com o jazz. E, na verdade, antes disso, ele era um instrumento de circo, de palhaços, né? Então, por isso o jazz tem tanta importância no saxofone. Ele foi uma das vertentes que transformou esse instrumento no instrumento que a gente conhece hoje, né? Na música brasileira também, a presença do sax é bem antiga. Já o sax ele foi criado ali, mais ou menos 1850, um pouco depois, pelo Adolfo Sax. E no Brasil, já em 63, tem um compositor que se chama Viriato Figueira. Tem uma música bem conhecida do choro que se chama Só Pra Moer. E ele já estava compondo com sax nessa época. Então, talvez a história do Brasil, do sax no Brasil, não esteja tão bem contada ainda. No jazz, porém, essa história é muito bem contada e quase apropriada, né? Quase como se o saxofone fosse um instrumento americano, fosse um instrumento do jazz. Mas não, ele vem da Europa, né? E se desenvolveu também, como eu falei, em outros países além dos Estados Unidos. A história que a gente conhece nos Estados Unidos é essa, que é um instrumento usado por palhaços e depois, pouco a pouco, ele foi sendo introduzido também nas formações de big bands e orquestras do gênero, né? Ali a gente está falando de 1920, mais ou menos, quando o sax começa a ser usado com mais constância no jazz, né? E o que vai acontecer daí para cá é uma transformação gigantesca, né? Explorando todas as nuances do sax e descobrindo, acaba que esses caras descobrem que o sax é um instrumento super versátil e que ele pode se adaptar a diversas vozes, a diversos modos de se interpretar, como acontece até hoje, né? Então ele pode ter uma interpretação, como eu fiz aqui no início, que é uma interpretação mais rítmica, uma interpretação mais voltada para o timbre, e pode ter uma ideia mais agressiva também, né? Como eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Então aqui a gente vê um sax já diferente, né? Um sax com um pouquinho mais de pimenta, digamos assim. E a gente pode ir num extremo, né? Como não vou colocar hoje aqui, mas se vocês procurarem, tem alguns vídeos eu tocando Pink Floyd, por exemplo, que é um saxofone transformado quase num instrumento numa guitarra, né? A gente poderia também tocar ele de uma maneira muito mais suave. Aqui eu vou mostrar um vídeo com o sax soprano, mas serve também como exemplo, seria possível fazer também com o sax tenor, né? Bom, visto toda essa versatilidade do sax, como se pode trabalhar isso, né? Essa é uma questão bem importante e que eu acredito que não é tão trabalhada dentro do contexto brasileiro, né? Essa é uma coisa também que a gente deve um pouco ao jazz e por isso que eu acho que vale muito a pena não se fechar para esses mundos, né? Tentar dialogar entre eles. Obviamente são linguagens muito diferentes, mas o instrumento é o mesmo, né? Então, essa parte do desenvolvimento da técnica, da sonoridade é uma coisa muito cara ao jazz, aos jazzistas, né? Um músico que se diz jazzista, ele certamente vai ter um desenvolvimento muito grande nessa parte técnica do instrumento e vai conhecer cada aresta dele, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Tem a questão do som também, que é uma coisa super trabalhada no jazz. Tem diversos métodos para trabalhar isso, né? E uma das possibilidades, na verdade, antes da nossa parte física, digamos, do estudo, né? Tem a parte do instrumento mesmo, né? Tanto do instrumento em si, o sax, como da boquilha, da palheta, tudo isso, da abraçadeira também, né? Que prende ali a palheta, tudo isso vai mudar o som. Teve um vídeo que eu fiz aqui no canal falando do meu setup, né? Do meu sax, da minha boquilha, palheta. Vou deixar o card aqui.
É, e ali eu explico muito bem essa questão, né? Como uma boquilha, às vezes, de massa, né? De ebonite, que a gente chama, ou de metal, já tem uma diferença brutal, a abertura da boquilha também, né? Tudo isso vai influenciar no som, né? Isso falando da parte do instrumento em si, palheta também, a dureza da palheta, né? Depois tem a nossa parte física, né? Cada um tem uma estrutura física, uma estrutura, um tamanho da boca, o jeito que os dentes são posicionados. Isso aí tudo vai ajudar e vai direcionar para um som diverso um do outro, né? O que torna o instrumento ainda mais versátil, ainda mais pessoal, né? A questão é que isso não é uma coisa, talvez cada um vá pegar o sax e vai ter um som já diretamente diferente, né? Mas a gente não trabalhar isso, não aprofundar, às vezes o que a gente imagina na cabeça não vai sair no instrumento, ou vai sair com dificuldade, ou às vezes vai sair, às vezes não. Então, por isso, esse estudo da técnica é tão importante, o estudo do som no saxofone também, né? Então, dito, dito tudo isso, né? Eu acho que assim é muito importante essa parte de estudar o jazz, de estudar a técnica, de dar uma vazão para isso, ter uma abertura para isso, sem pensar, como tem muitos discursos por aí que são até um pouco polêmicos, né? Desculpa aí o barulho que o meu cachorro resolveu dar uma cavadinha aqui na cama dele, mas enfim, não tá atrapalhando, né? Só para vocês saberem o que tá acontecendo aqui. E isso tudo vai influenciar no modo da gente tocar e no modo depois de também abordar a música brasileira, né? Que tem uma outra dificuldade, tem uma questão rítmica, tem uma questão interpretativa muito importante, né? Às vezes, por exemplo, o primeiro vídeo que eu mostrei, primeiro e também teve o terceiro, né? O Oceano também foram vídeos que eu tentei substituir a voz, né? Ou seja, eu peguei uma música que tem um texto, que tem versões muito famosas com a voz, e daí eu tentei substituir, interpretar da minha forma, né? Todos os vídeos vocês encontram aqui no canal também, eu vou deixar os cards ali quando aparece o vídeo, se vocês quiserem ver completo ele, né? Todos foram gravados com muito cuidado por causa disso, porque não é fácil, é uma coisa realmente difícil e que exige uma técnica muito grande do instrumento, parece que não, às vezes a gente pega uma melodia mais simples e tal, mas aí é que mora o perigo, porque é ali que precisa dessa interpretação, né? Então esse é o primeiro ponto, eu acho chave, assim, da importância de estudar e de estudar no método jazzístico essa questão do som, né? Que a gente pode trazer para a música brasileira também, tá? As outras coisas que eu acho que valem muito a pena e que às vezes também eu vejo alguns alunos tendo dificuldade, por exemplo, o Choro, que é uma música super longa, por sinal a gente tem os playbacks de Choro, para quem quiser, vou deixar o link, tá com 50% de desconto, beleza? E eu vejo alunos que têm dificuldade de tocar o choro, de decorar choros, porque realmente são temas longos, né? Parte A, B, C, um monte de nota. Mas se a gente olhar tudo como um monte de nota, como uma estrutura bagunçada, isso vai dificultar muito, né? Então, nesse sentido, o jazz também ajuda bastante, né? Com uma estrutura de escalas, dos modos, dos arpejos também, esse tipo de estudo pode ser aplicado também na música brasileira. Mas como eu falei, tem essa questão da forma também, isso já eu acho que tem a ver com a nossa didática, mas no jazz também não é tão organizado, né? Eu, de uns anos para cá, eu venho me preocupando bastante com essa coisa da escrita das partituras, né? Eu acho que elas são realmente fundamentais no aprendizado, na didática, no modo que a gente aprende uma música, porque se a gente olha uma partitura bagunçada, só a forma, a questão de ter 4 compassos por linha, entender onde inicia cada parte da música, tudo isso vai dar muito mais estrutura para a gente memorizar um tema, ou mesmo para ler ele, né? A gente ler e interpretar ele de uma maneira mais simples. Então eu tenho trabalhado nisso, como eu falei, tem os playbacks de choro, são assim, eles têm partituras para todos os instrumentos também. E esse é um trabalho já de alguns anos e que tem uma repercussão legal, já foram vendidos vários, então é um material muito legal. E agora eu estou produzindo justamente um material que é voltado para o samba. São partituras, dessa vez não vai ter o playback, mas serão partituras. São super pensadas nesse sentido didático que eu estava falando, né? Ó, agora vocês vão ver aqui na tela. Essa aqui é uma das partituras que vai ter dentro do material, né? Eu estou produzindo ele ainda, porque eu realmente estou fazendo tudo com muito cuidado, olhando a harmonia, acorde por acorde, tentando entender o que acontece aqui, porque tem mais isso também, né? A gente encontra às vezes harmonias um pouco bagunçadas. Achei tonalidades também que fica legal aqui, seria para o sax alto, né? A gente está em sol maior, então fica uma região bem legal de tocar no instrumento. Aí vocês veem, ó, tá tudo
organizado o formato, a forma da música tá muito clara, né? Pra gente entender onde tem a parte A, onde ela começa, onde ela termina, né? Ó, aqui vai ter a parte B, o que que é coisa que se repete, por exemplo, aqui é no final, é uma intro igual no início, então quando tu bate o olho ali, isso aqui eu já li lá no início, né? Então tudo isso são cuidados que eu acho que ajudam muito a gente a estudar as músicas e aprender do jeito certo, né? Entender o que está acontecendo ali, que a música tem uma estrutura, que ela tem um início, um meio e um fim, né? Se vocês olharem aqui, agora tem já transposto também para o sax tenor. Ó que legal, ali estava em sol, aqui vai ficar em dó maior pra gente, né? Tessitura aqui sempre dentro também, sem notas muito fora do nosso registro. Então, assim que estiver pronto, eu vou deixar o link aqui também, vou deixar fixado também nos comentários. Fiquem atentos, quem quiser já se inscreve também. Já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas essas novidades aí que vão rolar, tá? E em breve, como eu falei, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas vocês podem ir acompanhando os outros materiais já também, para entender do que eu tô querendo falar, né? Então, tem o material ali dos choros, tem o material também de arranjos, enfim, um monte de coisa. Não vou me estender aqui, queria voltar aqui para o assunto, mas eu falei tudo isso porque eu acho que faz parte do como se aprende música hoje em dia, como às vezes a dificuldade de interpretar, de ter um som bom, pode ter a ver também com outros fatores que são, por exemplo, uma partitura difícil de ler, ou que está errada, ou que está numa tonalidade que é ruim de tocar, né? Tudo isso vai somando, né? Mas essa parte primeiro, do estudo da técnica no jazz, né? Estudo da sonoridade, depois da improvisação, que também parece uma coisa descolada. Muita gente fala, não, eu não improviso, eu só quero ler. Pois é, mas quando a gente bate o olho na partitura, se a gente souber um pouco de harmonia e souber um pouco improvisar também, às vezes não é nem necessário improvisar em si, mas saber como funciona a coisa, olha, ajuda muito, viu? Tem um vídeo que eu fiz recentemente que fala dos arpejos diminutos em cima dos acordes de dominante, que é uma simplificação muito grande. A gente aprende 3 arpejos, né? 3 formatos, no sax fica bem na cara. Eu vou deixar o card também nesse vídeo porque ele tá bem legal. E ali eu explico um desses materiais que eu aprendi no jazz e que agora eu vejo quando eu bato o olho, por exemplo, naquele tempo. Os primeiros 4 compassos são praticamente todos formados por esse acorde diminuto. Então, já decorei 4 compassos sem nem ter tocado a música, entende? Essas coisas eu acho que são muito válidas e tem a ver com essa metodologia do jazz, que, sinceramente, eu acho que se a gente se abrir um pouco e começar a pescar essas coisas pra gente, a gente pode também colocar na música brasileira e adaptar pra gente, né? O jazz fez isso sempre, eu acho que não tem mal nenhum. Eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender harmonia muitos anos atrás, pensava que era uma coisa criada no jazz, que os jazzistas tinham criado aqueles acordes, aquelas coisas todas, mas o jazz criou muito pouco, na verdade, né? Vem da música clássica, da música europeia, vem muito antes disso e já tinha estruturado isso. Então eles pegaram aquilo, adaptaram para a música deles e tem uma coisa super estruturada, partituras escritas bem, cada vez melhor. Mas como eu falei no jazz, eu também vejo essa questão às vezes da não preocupação, porque às vezes tem uma distância muito grande de quem está ensinando e quem está aprendendo, sabe? Eu acho que chega um momento que o cara lê tão bem aquilo ali, tá tão familiarizado que a escrita também não precisa ser tão clara, pode ser uma coisa mais um esboço para ativar a memória, né? Então tem a ver com isso, eu acho também, sabe? E vamos lá, cara. A última coisa que eu queria falar da questão de pegar essas coisas do jazz, sonoridade, depois parte da técnica e sonoridade, né? Depois a gente falou da parte da improvisação. A outra coisa que eu queria falar que eu tenho usado muito no conservatório, eu já faço antes do conservatório, mas agora de uma forma muito mais eficiente, mais precisa, é a transcrição de solo, sabe? Essa é uma cultura muito legal para qualquer instrumento, mas para o sax ela é fundamental, fundamental, né? Então a gente não precisa sair sair da música brasileira, mas procurar imitar um pouco, copiar um pouco quem já tem um som, quem já tem anos de trabalho em cima do som, né? No Brasil a gente tem o Proveta, por exemplo, tem uma sonoridade maravilhosa, falando de choro, né? Se a gente for mais para música pop, música brasileira, tipo Djavan, por exemplo, tem um saxofonista que é Marcelo Martins, tem uma sonoridade incrível, mais próxima do pop, mas é uma sonoridade muito coesa, muito
construída, né? Então, são caras que vale a pena escutar. E dentro da música brasileira, às vezes a gente vai descobrir, por exemplo, tem um solo aqui no canal, mais um cardzinho. Tem um solo aqui no canal da música Esquinas, do Djavan, que tem um solo lindíssimo, que eu não sabia de quem era, foi descobrir, é Ernie Watts. Ernie Watts é um saxofonista do jazz super famoso, então dentro da música brasileira a gente acha essas coisas também. A transcrição é super importante, escutar, né? Escutar a música. Daí a gente pode achar caminhos também, vias do meio, né? Tipo, a bossa nova tem muito essa... Ela foi muito nesse encontro do jazz e da bossa nova. Então a gente tem as gravações do Stan Getz, né? Por exemplo, que é um cara que interpretou a música brasileira de uma maneira incrível. Então, acho que vale a pena prestar atenção nessas coisas, prestar atenção no som do Stan Getz também, né? Que é uma coisa absurdamente. E, bom, depois disso, sim, tem toda essa parte que vem do jazz, que a gente pode aproveitar, como eu falei. E depois tem a parte, obviamente, da música brasileira, que é da música brasileira. A articulação, a parte rítmica também, né? Um material que é super legal sobre isso, para não dizer que não tem, óbvio que tem gente produzindo essas coisas, mas a gente precisa de muito mais, né? Precisa de um movimento mesmo de gente produzindo material para eles se tornarem uma ideia mais fixa, né? Que é o Na Linguagem do Choro, do César Roversi, tem para vender na Hotmart, se não me engano. E, cara, material incrível, adquiri ele há alguns anos, usei bastante, e ali ele vai falar muito da rítmica, de como transformar o sax um pouco num pandeiro, né? Isso é uma coisa bem específica da música brasileira, mas ela não vai acontecer se não tiver toda essa parte antes que eu tava falando, né? Que o César também trabalha um pouco nesse curso dele, mas não de maneira tão aprofundada, até porque o choro é uma coisa gigantesca, né, para conseguir botar dentro de um curso. Então tem um pouco uma introdução e, cara, é isso. Vamos aproveitar todos os materiais que tem. Vamos aproveitar que o jazz tem toda essa fartura de material didático. E vamos olhar com mais carinho pro som, porque eu sinto muita falta, assim, nos saxofonistas brasileiros. Eu não vejo esse mesmo empenho que eu vejo fora do país. Quem não sabe, eu tô morando na Itália já há um tempo. Aqui também tem uma cura muito grande nessa parte. E eu acho que a gente precisa melhorar nisso. E todos os materiais que eu estou produzindo são um pouco para uma maneira minha de contribuir com esse percurso aí. Beleza, gente? Obrigadão aí pela atenção. Vou deixar vocês aqui com um dos últimos vídeos aí com o Brazilian Jazz Trio, um samba meio bossa, meio jazz.